Pai seja contigo, Deus te abençoa. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 18, e no versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra... Na verdade, vamos ver direto o versículo 20. Versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse versículo é um versículo muito lembrado, pela maioria dos irmãos, que às vezes está reunido, às vezes lembra como uma menção de um culto, Só que vale lembrar que esse versículo ele está sendo usado aqui dentro da palavra de Deus num contexto, diferente do que o que a gente está acostumado a ouvir. Porque, por exemplo, aqui está dizendo: aonde tiverem dois, três ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, Esse versículo é muito usado aí pelos irmãos, eu percebo, para poder fazer menção de um culto, para falar que Deus está presente, Só que nesse contexto está errado. Está errado, se torna heresia. Por quê? Vamos examinar o texto que vem antes, que vem depois, aí a gente vai entender sobre o que está falando. Se a gente examina antes, Jesus está falando assim: ora, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, levará então ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Então aqui está falando de uma exortação, levar um irmão a uma admoestação, corrigir ele, Primeiro só você e ele. Se ele não te ouvir, você leva ele diante dos irmãos, as testemunhas, diante da igreja, E aí, no versículo 18 fala: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, concordância. Se nós entrar em concordância aqui na terra, por exemplo, eu admoestei o irmão, corrigi ele, ele aceitou que ele estava errado em tal ato pecaminoso que ele praticava, até então ele não sabia, eu admoestei ele aceitou a correção, automaticamente foi ligado no céu. Automaticamente houve uma concordância. O que foi ligado aqui na terra foi ligado no céu. E aí, também vos digo: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E aí vem então Jesus dizendo: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, não está falando de uma ordem de culto, de pessoas, duas ou três pessoas reunidas, em forma de culto, não. Mas duas ou três pessoas reunidas em concordância. Ou seja, aí Jesus desce com o Espírito Santo como testemunha. Eu admoestei o irmão, ele rejeitou, ele não deu ouvido. Admoestei ele diante da igreja, não deu ouvido. Então automaticamente vem o Espírito Santo, Jesus com o Espírito Santo sendo testemunhando disso. Aí onde estão dois ou três reunidos em meu nome, faço eu presente. Então ele não vai ter desculpa, Se ele não aceitou a correção, Deus vai ser testemunha naquele dia, porque ele se fez presente. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, faço eu presente. Então está falando de uma concordância, meus irmãos, tá bom? Sempre vamos olhar o texto, o contexto do que a gente prega, porque a gente está sendo
observado nossas palavras quando a gente prega, e coisas pequenininhas também às vezes pode deturbar o evangelho, pode, como que eu posso dizer, mudar muita coisa, né? Pode fazer a gente pregar heresia, né? E esse versículo não é acerca de culto não, tá? Não é ordem de culto não, tá bom? Senão logo se torna um padrão, uma ordem que não faz sentido na Bíblia, né? Quer dizer que se eu orar aqui no meu quarto, Deus não desce, o Espírito Santo não desce. Quer dizer, se eu estiver pregando na rua, Deus não está comigo, eu estou sozinho. Quer dizer então que se eu for fazer o meu culto, né, uma vigília na madrugada para Deus, ele não vai receber, porque é só se tiver a concordância de 2 ou 3, né? Então, nesse contexto aí não se aplica, tá? Esse versículo de Mateus 18 e versículo 20. Onde tiver 2 ou 3 em concordância em alguma coisa aqui na terra, Jesus se faz presente como testemunha, mas não como uma forma de culto para que a gente seja ouvido por Ele e assim a gente tenha a intercessão ou a presença de Deus. Não. Para a gente ter a presença de Deus, só basta a gente andar conforme a palavra de Deus. Eu posso estar sozinho aqui agora, o Espírito Santo pode estar comigo. Eu posso fazer um culto sozinho ao Senhor, no meu lar, uma vigília na madrugada, o Senhor vai estar presente. Agora, acerca de 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, é concordância acerca de qualquer coisa nessa terra. Amém? Espero que os irmãos compreendam, porque é muito importante a gente examinar esses pequenos detalhes, né? A gente tem que manusear bem a palavra de Deus. A gente tem que manusear bem a palavra de Deus. Olha só, em 2 Timóteo, né, como fala em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que manejar bem, temos que manejar bem essa palavra, a palavra da verdade. Temos que saber usar ela dentro do texto, contexto certo, sem heresia, sem distorção nenhuma. Eu não preciso ser teólogo, não preciso ser sábio, mestre, não. Eu preciso saber discernir o que está escrito, espiritualmente, não carnalmente. Não preciso falar bonito, lindo. Eu não preciso ser palestrante. Eu preciso manusear bem, de maneira que não seja tropeço para ninguém, mas que essa palavra seja luz para quem me ouve. Então, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, depois é bom a gente fazer uma meditação também nesse versículo aqui, nesse capítulo 2 de 2 Timóteo, que aqui tem uma mensagem, na verdade uma instrução, né, que Paulo deixou para Timóteo e que se aplica para nós. Estamos vendo que isso daqui está sendo deixado por muitos servos de Deus, por muitos cristãos, né? Muitos não estão aprovados por Deus, mas querem sair por aí semeando e sem consultar, né, se realmente ele está bem ou não com Deus. E nós sabemos que na vinda do Senhor a gente não pode entrar de emoção, não pode ser de engano, mas tem que fazer tudo com boa intenção, né, com amor, com dedicação, com carinho, porque senão é que nem Paulo falou: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo a ser queimado, né, nada adiantaria. Não adianta sair para a rua só para pregar e pronto, acabou. Não, se eu não tiver amor às almas que me ouvem, não adianta de nada. É igual encher linguiça, né? É só para passar tempo. Então, que nós possamos estar realmente, né, buscando a aprovação de Deus e possamos manusear bem a palavra da verdade,
Não vamos mais cometer esse equívoco a partir de hoje, de distorcer esse versículo e falar que é uma ordem de culto, né? Como eu acabei de ler em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 20. Não é ordem de culto estar 2 ou 3 pessoas reunidas, mas ali está falando uma concordância entre irmãos, admoestando uns aos outros. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.